tem muita gente em São Paulo sentindo a mesma coisa e talvez sem coragem de admitir em voz alta. Trabalhar, pagar conta, enfrentar trânsito, viver com medo e, no fim do mês, perceber que o dinheiro simplesmente desaparece. A sensação é de sufoco. Você rala, se esforça, corta aqui, aperta ali. E mesmo assim, parece que viver com dignidade virou o artigo de luxo. E a verdade é que, para muita gente, o problema já não é mais só financeiro. É emocional. É o cansaço de sair na rua sem paz. É o medo de envelhecer num lugar caro demais. É olhar para o futuro e pensar, se hoje já está difícil, como vai ser daqui a alguns anos? Só que existe uma pergunta que pouca gente faz com seriedade. E se o problema não for só quanto você ganha, mas onde você está tentando viver? Porque, em muitos casos, continuar preso à lógica da capital significa aceitar um custo alto por uma rotina que já não entrega segurança, sossego e nem sensação de progresso. Enquanto isso, no interior de São Paulo, existem cidades onde a vida parece andar em outro ritmo. Lugares onde muita gente ainda consegue respirar, organizar melhor as contas e sentir que o dinheiro volta a ter utilidade real. E é justamente disso que vamos falar hoje. Neste vídeo, eu separei 5 cidades no interior de São Paulo onde o seu dinheiro pode render muito mais. Não estamos falando de fantasia, nem de promessa milagrosa. Estamos falando de lugares que chamam atenção por combinar interiorização, rotina mais leve, comércio funcional, serviços básicos e um custo de vida que, dependendo do bairro e do estilo de vida, pode ser bem mais amigável do que na capital. E já te adianto uma coisa. Algumas dessas cidades não recebem nem de perto a atenção que merecem. Muita gente continua olhando sempre para os mesmos lugares, enquanto oportunidades mais discretas vão ficando escondidas no mapa. Então já se inscreve no canal agora, porque esse tipo de conteúdo pode ajudar muita gente a pensar com mais calma sobre o próprio futuro. E às vezes, uma informação como essa chega na hora certa e muda a direção da vida de alguém. Agora vamos começar pela cidade que abre essa lista. Número 5. Avaré. Avaré é um daqueles lugares que para muita gente ainda passa meio fora do radar. E talvez esse seja justamente um dos pontos mais interessantes. Não é uma cidade que vive de excesso de propaganda. Ela costuma atrair quem valoriza mais o conjunto da obra do que a badalação. Quando se fala em fugir de São Paulo, muita gente imagina que vai precisar abrir mão de estrutura, comércio, acesso a serviços e rotina organizada. E esse é um medo compreensível. Só que Avaré chama a atenção porque entrega uma atmosfera de interior sem parecer isolada demais da realidade. A cidade tem aquela sensação que muita gente sente falta. Ruas menos agitadas, ritmo mais humano, deslocamentos menos cansativos e um ambiente em que a vida não parece uma corrida sem fim. Para quem passou anos convivendo com pressa, barulho e tensão, isso pesa muito. Outro ponto que costuma atrair atenção é a percepção de equilíbrio. Em cidades assim, o dinheiro do mês pode render melhor não necessariamente porque tudo é barato, mas porque a lógica da vida muda. Você tende a gastar menos com deslocamento, menos com impulsos criados pelo caos urbano, menos com a sensação constante de compensar o estresse. E isso, no fim, tem impacto real. Avaré também costuma agradar quem gosta da ideia de uma rotina mais simples, mas sem abrir mão de alguma movimentação comercial e de uma cidade viva. Não é aquela promessa de paraíso irreal, é algo mais maduro, um lugar onde pode ser possível viver com mais calma e com menos desgaste. E para quem está pensando em aposentadoria, pré-aposentadoria ou até numa mudança planejada para proteger melhor o orçamento, esse tipo de cidade começa a fazer muito sentido. Porque chega uma hora em que não basta sobreviver na capital. A pessoa quer voltar a viver de verdade. Mas a próxima cidade dessa lista talvez fale ainda mais diretamente com quem quer proximidade com centros maiores, sem carregar o peso completo de morar neles. Número 4. Itapetininga. Itapetininga é o tipo de cidade que costuma despertar interesse em quem quer sair da pressão da capital, mas ainda faz questão de manter uma sensação de cidade com presença, comércio forte e vida prática funcionando. E aqui entra uma questão importante. Muita gente não quer apenas um lugar mais barato. Quer um lugar onde o dinheiro renda mais sem que a vida fique pequena. Essa diferença é fundamental, porque economizar por economizar, em qualquer lugar se corta uma coisa ou outra. O que as pessoas procuram, na verdade, é dignidade. É conseguir pagar as contas e ainda sentir que existe espaço para viver com um pouco mais de folga. Itapetininga costuma chamar a atenção justamente por isso. Ela passa uma imagem de cidade interiorana com musculatura. Um lugar que pode agradar quem quer mais previsibilidade no dia a dia, menos desgaste urbano e uma sensação maior de controle sobre a própria rotina. Para quem está cansado da lógica de São Paulo, isso tem um peso enorme. Na capital, o custo alto muitas vezes vem acompanhado de exaustão. Em cidades como Itapetininga, a promessa que seduz não é luxo, é paz com funcionalidade. É fazer compras sem transformar isso numa missão. É resolver a vida com menos tempo perdido. É sair de casa sem carregar o mesmo nível de tensão. E tem mais. Quando uma cidade ainda não entrou de vez no circuito das mais saturadas, ela preserva uma vantagem silenciosa. Ainda pode oferecer uma relação mais favorável entre custo, espaço e qualidade de vida. E esse detalhe, para quem pensa no longo prazo, vale ouro. No próximo bloco, a lista começa a subir de nível e entra numa cidade que muita gente já ouviu falar, mas talvez nunca tenha analisado do jeito certo.
Porque tem lugar no interior paulista que parece comum à primeira vista, até você perceber o quanto ele pode representar uma saída concreta para quem quer gastar melhor e viver com mais paz. Número 3. Botucatu. Botucatu é uma cidade que costuma aparecer em conversas sobre interior de São Paulo, mas nem sempre as pessoas enxergam o principal. Ela pode representar para muita gente um meio termo muito valioso entre estrutura, tranquilidade e custo de vida mais racional. E essa palavra aqui importa muito. Racional. Porque morar melhor não significa morar no lugar mais barato do mapa. Significa encontrar uma cidade onde a relação entre o que você gasta e o que você recebe em troca finalmente faça sentido. E é justamente esse tipo de percepção que faz Botucatu entrar nessa lista. A fama da cidade passa por uma atmosfera mais organizada, um cotidiano que tende a parecer menos pesado e uma sensação de que a vida pode fluir com mais naturalidade. Para quem vem da capital, isso costuma bater forte. Afinal, em São Paulo, muita gente já acorda cansada antes mesmo do dia começar. Não é só o valor do aluguel, da feira ou da conta de luz. É o pacote completo da exaustão? Botucatu chama a atenção porque parece oferecer uma versão mais respirável da vida. Uma cidade onde o morador pode sentir menos pressão no deslocamento, menos sobrecarga mental e mais chance de construir uma rotina minimamente equilibrada. E esse equilíbrio, hoje, virou quase um luxo. Outro detalhe importante é que cidades com esse perfil costumam atrair públicos diferentes. Aposentados em busca de paz, famílias tentando fugir do aperto da metrópole, trabalhadores remotos, gente cansada de pagar caro para viver mal e até pessoas que querem se reorganizar antes que a situação aperte ainda mais. Porque existe uma armadilha silenciosa em São Paulo. Você vai adiando a mudança, vai empurrando com a barriga, vai se convencendo de que mais pra frente resolve. Só que o tempo passa, o custo sobe, a energia diminui e aquilo que era um incômodo vira um peso permanente. Em Botucatu, o apelo está justamente na ideia de vida possível. Não é vender ilusão, é enxergar uma alternativa em que o dinheiro pode ter mais função prática e a rotina pode parecer menos hostil. Para quem valoriza um ambiente mais calmo, com cara de cidade onde ainda dá para viver sem ser engolido pelo sistema, ela merece atenção. E segura isso, porque a próxima cidade talvez seja uma das mais interessantes para quem quer interior, mas sem abrir mão de dinamismo, circulação econômica e uma sensação de cidade viva o ano inteiro. Número 2. Marília Marília entra nesta lista porque conversa diretamente com um desejo muito específico de quem pensa em sair de São Paulo. Encontrar um lugar que não seja parado demais, que tenha vida própria, comércio ativo, serviços circulando e, ao mesmo tempo, uma rotina que não sugue tudo o que a pessoa ganha. Esse é o tipo de combinação que muita gente procura e nem sempre encontra. Na capital você até tem oferta de tudo. O problema é o preço emocional e financeiro que se paga por isso. Tudo existe, mas tudo custa. Tudo funciona, mas tudo exige tempo. Tudo parece acessível, mas quase sempre com desgaste, distância, insegurança ou correria no meio. Marília, para muita gente, surge como esse contraponto. Uma cidade interiorana, mas com presença. Um lugar que não passa a sensação de abandono nem de marasmo. E isso é importante, principalmente para quem tem medo de mudar para o interior e depois sentir falta de movimento, estrutura e praticidade. Quando o assunto é fazer o dinheiro render, cidades assim ganham força porque o morador pode encontrar um cotidiano menos inflacionado pela pressa da metrópole. Você não está pagando o preço simbólico de morar em São Paulo. E esse preço simbólico pesa demais. Pesa no mercado, pesa na moradia, pesa na mobilidade, pesa até nas pequenas decisões do dia a dia. No interior, dependendo da cidade, a vida volta a caber dentro do orçamento de um jeito mais honesto. E Marília costuma ser vista como uma dessas possibilidades. Não por ser perfeita, não por prometer milagre, mas porque parece oferecer um ambiente mais proporcional para quem quer reorganizar a vida. E existe um ponto emocional que não pode ser ignorado. Depois de certa idade, ou depois de muitos anos de desgaste, o que a pessoa procura muda. Já não é status. Já não é estar no centro de tudo. É ter paz para sair de casa. É conseguir comprar sem culpa o que precisa. É sentir que o salário, a aposentadoria ou a renda do mês ainda tem algum poder. Marília chama a atenção justamente porque, para muitos perfis, ela representa essa chance de reequilibrar o jogo. Um lugar onde o dinheiro pode render mais não só no bolso, mas na qualidade da rotina, no tempo recuperado e na sensação de que a vida pode voltar a ser administrável. E antes de eu te mostrar a cidade número 1, aquela que talvez mais surpreenda quem acha que já viu de tudo no interior paulista, aproveita e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala só de cidades. A gente fala de escolhas que podem aliviar o bolso, proteger a dignidade e abrir caminho para uma vida mais tranquila. No próximo bloco, vem a cidade que fecha essa lista com uma força enorme. E junto com ela, eu vou amarrar o raciocínio que muita gente precisa ouvir antes de tomar a decisão de continuar sofrendo na capital ou começar, pelo menos, a considerar uma saída real. Número 1. Bauru fecha esta lista porque, para muita gente, ela representa exatamente aquilo que São Paulo deixou de oferecer faz tempo. Uma vida com mais equilíbrio entre movimento, acesso a serviços, comércio forte e uma rotina que ainda pode parecer habitável. E esse ponto é decisivo.
Muita gente tem medo de sair da capital e cair em dois extremos. Ou vai para um lugar pequeno demais e sente falta de estrutura, ou continua numa cidade grande demais e leva junto o mesmo custo, o mesmo estresse e a mesma sensação de aperto. Bauru chama a atenção porque, na percepção de muita gente, ela consegue escapar um pouco desses extremos. É o tipo de cidade que passa imagem de vida prática. Um lugar onde existe circulação, onde a cidade não parece parada, mas onde o cotidiano pode ser menos opressor do que na capital. E para quem está cansado de viver no limite, isso já muda muita coisa. Quando se fala em dinheiro render mais, muita gente pensa apenas em aluguel ou preço de mercado. Mas a conta real é maior. Dinheiro também rende mais quando você perde menos tempo, quando anda menos sob tensão, quando resolve mais coisas perto, quando sua rotina deixa de ser um vazamento permanente de energia, paciência e saúde emocional. Esse é o tipo de vantagem silenciosa que faz cidades do interior ganharem tanta força hoje. E Bauru entra justamente nesse raciocínio. Ela pode agradar quem quer uma cidade com mais presença econômica, mais sensação de vida acontecendo, sem necessariamente pagar o peso simbólico e material que São Paulo cobra todos os dias. E aqui vale uma reflexão importante. Às vezes, a pessoa não precisa ir para o lugar mais bonito, nem para o mais famoso, nem para o mais comentado da internet. Ela precisa ir para um lugar que funcione para a vida real dela. Um lugar em que a renda não seja esmagada logo na primeira semana do mês. Um lugar em que sair para resolver o básico não vire uma batalha. Um lugar em que exista alguma chance de envelhecer com mais serenidade. Bauru, para muitos perfis, entra exatamente como essa possibilidade mais pé no chão. Não como uma fuga irresponsável, mas como uma mudança estratégica, e isso faz toda a diferença. Porque mudar de cidade por impulso pode ser um erro. Mas nunca pensar em mudar, mesmo quando tudo ao redor já está sufocando sua vida, também pode custar caro demais. Agora presta atenção nisso. O ponto principal deste vídeo não é dizer que existe uma cidade perfeita esperando por você. Não existe. Toda mudança exige pesquisa, visita, comparação de bairros, análise de acesso à saúde, comércio, transporte e perfil de rotina. O que este vídeo está mostrando é outra coisa. Existem sim cidades no interior de São Paulo que podem oferecer uma relação muito mais saudável entre custo, paz e dignidade. E talvez o maior erro de quem está sofrendo na capital seja continuar tratando a própria dor como algo normal. Não é normal viver com medo o tempo todo. Não é normal trabalhar tanto e ainda sentir que o dinheiro não serve para nada. Não é normal achar que envelhecer apertado, inseguro e cansado é o destino inevitável de todo mundo. Existe vida fora dessa lógica, existe Brasil fora da correria sem fim. Existe interior que ainda guarda uma sensação que muita gente pensou ter acabado. A de que a vida pode ser simples sem ser miserável, tranquila sem ser parada e financeiramente viável sem depender de milagre. E é justamente por isso que tanta gente está começando a olhar para o interior com outros olhos. Não como turismo de fim de semana, não como sonho distante, mas como plano de sobrevivência com dignidade, como saída concreta, como recomeço possível. Se esse vídeo está te fazendo pensar em alguém que vive sufocado em São Paulo, curta e compartilhe, porque esse tipo de informação não é só curiosidade. Para muita gente, pode ser um alerta em tempo de repensar a vida antes que o custo financeiro e emocional fique ainda mais pesado. No próximo bloco, eu vou fechar tudo isso de um jeito ainda mais direto. Vou amarrar o que essas 5 cidades revelam sobre o momento de São Paulo, sobre o que muita gente está percebendo tarde demais e sobre a pergunta que talvez você precise se fazer ainda hoje. Vale mesmo a pena continuar onde o seu dinheiro desaparece? Ou chegou a hora de procurar um lugar onde ele volte a significar segurança, paz e futuro? No fim das contas, essas 5 cidades mostram uma coisa que muita gente em São Paulo já está sentindo na pele, mesmo sem conseguir colocar em palavras. A capital deixou de ser sinônimo automático de oportunidade para muita gente comum. Durante muito tempo, morar em São Paulo parecia representar acesso, trabalho, movimento, chance de crescer. E para muita gente, isso até fez sentido em outra fase da vida. Só que o tempo mudou, os custos mudaram, a segurança virou preocupação diária e a sensação de progresso, em muitos casos, foi substituída por sobrevivência. Esse é o ponto mais duro de encarar. Tem gente que ainda vive como se estivesse defendendo uma ideia antiga de São Paulo, enquanto a realidade já mudou faz tempo. Continua pagando caro para morar mal. Continua perdendo horas do dia em deslocamentos desgastantes. Continua cercado de tensão. Continua vendo o dinheiro sumir em despesas básicas. E pior, continua chamando isso de normal, porque se acostumou ao absurdo. Só que se acostumar não resolve. Se acostumar ao medo não traz paz. Se acostumar ao aperto não cria folga. Se acostumar ao desgaste não devolve tempo de vida. Por isso, quando alguém começa a olhar para o interior de São Paulo com seriedade, não está necessariamente desistindo da vida. Em muitos casos, está tentando salvá-la, está tentando recuperar alguma lógica. Está tentando sair de uma rotina em que tudo custa demais e entrega de menos. E é aqui que essas cidades ganham força. Avaré, Itapetininga, Botucatu, Marília e Bauru não aparecem nesta lista como promessa de paraíso. Elas aparecem como sinais de uma possibilidade. Cada uma, do seu jeito, acende uma pergunta importante. Será que vale a pena continuar insistindo num lugar onde sua renda encolhe, sua energia acaba e sua tranquilidade desaparece?
Porque para muita gente, o verdadeiro luxo hoje não é morar no endereço mais famoso. É conseguir viver sem sufoco. É ter um mercado que cabe no orçamento. É não depender de horas de trânsito para resolver o básico. É sentir que a cidade trabalha a favor da sua rotina e não contra ela. É poder sair de casa com mais calma. É ter a esperança de envelhecer sem estar permanentemente acuado. Esse tipo de desejo não é exagero, é necessidade. E talvez uma das maiores mudanças dos próximos anos esteja exatamente aí. Cada vez mais pessoas vão deixar de buscar status geográfico e vão começar a buscar viabilidade de vida. Vão trocar a vitrine pela paz. Vão trocar a pressa pela previsibilidade. Vão trocar o peso simbólico da capital por cidades onde a vida talvez não seja perfeita, mas ainda possa ser administrada com dignidade. Isso mexe muito com quem está perto da aposentadoria, com quem já se aposentou, com quem vive de renda apertada ou com quem percebeu que continuar na mesma lógica pode custar caro demais no futuro. Porque chega uma fase em que insistir no caos deixa de parecer coragem. Começa a parecer desperdício de vida. E se tem algo que este vídeo tenta mostrar é justamente isso. Existe uma diferença enorme entre simplesmente morar em algum lugar e conseguir viver bem nesse lugar. Nem sempre o endereço mais conhecido é o mais inteligente. Nem sempre a cidade mais comentada é a que mais ajuda no fim do mês. E nem sempre permanecer onde todo mundo permanece é a melhor decisão. Às vezes, a saída mais sensata está justamente onde quase ninguém está olhando. Às vezes, o lugar que parece discreto no mapa entrega aquilo que a metrópole já não consegue mais dar: sossego, funcionalidade, respiro e uma sensação mais honesta de futuro. Então, antes de aceitar como definitivo esse aperto que muita gente vive em São Paulo, vale fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Eu estou ficando onde faz sentido? Ou só estou ficando onde me acostumei a sofrer? Essa pergunta pode incomodar, mas também pode libertar, porque o interior, para muita gente, deixou de ser apenas uma ideia bonita. Está virando estratégia, está virando proteção, está virando alternativa real para quem quer fazer o dinheiro render mais e, junto com ele, fazer a vida voltar a render também.